Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Estamos hoje aqui numa natureza, um cenário diferente. Eu estou em frente à minha residência, já moro aqui há quase 8 anos, sempre morei em sítio, para a honra e glória de Deus. Queridos, o tema que vamos estudar hoje é esse: adventistas. Assim falai, assim procedei, não sejais mentirosos. Esse é o tema que vamos estudar. Esse tema é de grande importância para a sua vida e para a minha também. Abra suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 22. No livro de Tiago aqui, capítulo 1 e o versículo 22, aqui nos diz o seguinte: não sejais só ouvinte da palavra, mas sejais também praticante, porque se eu só sou ouvinte da palavra e não praticante, eu estarei enganando-se a si próprio. Se eu, meus queridos, só sou ouvinte da palavra de Deus e não a pratico, eu estou enganando-se a mim mesmo. E no livro de Tiago, aqui ainda, capítulo 2 e o versículo 12, nos diz aqui o seguinte: assim falai, assim procedei. Se eu falo, assim eu devo proceder. Se eu falo que sou um adventista do sétimo dia, eu devo proceder-me como um adventista do sétimo dia. Se eu ouço a palavra de Deus, eu devo ser um praticante e proceder conforme o que eu falo. No livro de 1 João, capítulo 2 e o versículo 4, ali nos diz o seguinte, meus queridos: aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, queridos, juntando esses 3 capítulos com esses versículos desses livros, nos mostra aqui que Tiago e João mostra que o cristão deve ser não só praticante, mas ouvinte também, e não só ouvinte, mas praticante também. Então, tanto ouvinte como praticante é importante para eu andar em obediência à palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 12, diz lá: eu devo proceder da maneira que eu falo. Eu devo ser um adventista e comprovar isso nos meus testemunhos, na minha vida diária, como eu ouço a palavra dele, como eu obedeço e como eu falo. Eu devo mostrar para o mundo. E no livro de João, capítulo 2, 4, como eu li, se eu conheço realmente Jesus e eu tenho um relacionamento com ele verdadeiro, eu vou guardar os seus mandamentos, eu vou ser obediente à sua palavra. Agora, se eu falo que conheço ele e não guardo os seus mandamentos e não obedeço ele, eu sou um mentiroso e na minha pessoa não está a verdade. Queridos, quantos adventistas do sétimo dia têm sido mentirosos, enganando-se a si próprio? Porque diz que é adventista, diz que guarda os mandamentos de Deus, porém o seu testemunho, a sua vida diária não condiz com o que ele fala, nem com o que ele ouve. Então, meus queridos, tanto a liderança como muitos pastores têm violado os mandamentos de Deus, têm ouvido, têm estudado, é homens conhecedor, porém fala uma coisa e vive outra. Na teoria é muito sábio, mas na prática não tem sabedoria nenhuma. Então, meus queridos, a igreja, ela na teoria, ela é muito profunda em profecia, doutrinas,
princípios, ensinamento, mas na prática nos deixa envergonhado. Isso eu vou mostrar no espírito de profecia, porque lá em Tiago 1:22, se eu só sou ouvinte e não praticante, eu estou enganando-se a si próprio. E no capítulo 2, versículo 12, se eu não falar e não proceder, eu estou sendo também mentiroso. E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4, eu digo que conheço a Cristo e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso e não está a verdade em mim. Então, se a igreja hoje ensina uma coisa na teoria, mas na prática vive outra, ela está sendo mentirosa e está enganando-se a si próprio. E eu vou mostrar aqui. Eu gostaria de ler para vocês 4 textos do espírito de profecia. É poucos que eu vou ler aqui, mas é bem objetivo nesse assunto. Aqui diz o seguinte, o primeiro. Vamos ler aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 123. Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 123. Diz aqui o seguinte: a pena expirada pelo Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, ela diz aqui o seguinte, olha: foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado com o mundo. E ela diz aqui: vi que era uma desgraça ao seu testemunho e uma desgraça à causa de Deus. Ela foi mostrado para ela alguns professos observadores do sábado, que esses eram uma desgraça para a causa de Deus. E o seu testemunho era também uma desgraça. E ela diz aqui ainda: desmente sua profissão de fé, julgam que não são como o mundo, mas são tão semelhantes a ele, ao mundo, no vestuário, na conversa e nos atos, que não há diferença entre os mundanos e os cristãos. Isso está escrito no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 123. Queridos, muitos na igreja diz que conhece a Cristo, porém é mentiroso, não guarda os seus mandamentos. Muitos na igreja diz que fala verdades, mas não procede como fala. É só ouvinte da palavra, não praticante. Isso está envolvidos pastores, organização, liderança e muitos membros adventistas nominais. São esses que se diz que guardam os mandamentos, mas não tem um relacionamento com Cristo. E se diz que tem um relacionamento com Cristo, mas não guarda os seus mandamentos. São considerados como mentirosos. Isso pode acontecer na minha vida ou na sua, meu querido. Mas dentro da igreja está acontecendo muito isso. A igreja não tem honrado os mandamentos de Deus. Tem violado, quebrado, principalmente o sábado. No vestuário, na alimentação, o envolvimento com ela no mundo é muito grande. E ela se tornou uma igreja mentirosa e está se enganando-se a si próprio. Isso é o que está escrito nos testemunhos. Não é aqui eu falando, acusando, nem condenando. Eu vou ler outro texto aqui, o que mostra ela aqui nos dizendo sobre esse assunto. Ela diz aqui: os erros cometidos por crentes, na verdade, trazem sobre a igreja grande fraqueza. E ela diz aqui: são pedras de tropeço no caminho dos pecadores e impede deles ver a verdade, a luz. Isso é o que está acontecendo na igreja. Isso é o que está enfraquecendo a igreja. Erros de muitos
o mundo lá dentro tem enfraquecido a igreja e está sendo uma pedra de tropeço para o povo do mundo vir para ela. A igreja perdeu o seu poder. Lá no livro Primeiros Escritos, na página 263, lá mostra que a igreja se tornou fusca, o seu ouro, fraco, o seu poder acabou, meus queridos. Está uma situação muito grave. O mundanismo tem atrapalhado a obra de Deus e a igreja tem sido desmoralizada. Lá no livro Testemunho Seleto, volume 1, na página 600, diz lá que a igreja está sendo desmoralizada. E esse texto que eu li é Testemunho Seleto, volume 1, página 499, que eu falei aqui, os erros de muitos crentes têm enfraquecido a igreja e têm deixado com que muitos lá fora não venham para ela. E aqui no livro ainda, meus queridos, aqui nos diz, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 358, Mensagem Escolhida, volume 3, na página 358, ela diz assim: preciosas instruções têm sido dadas a nosso povo nos livros que fui incumbida a escrever. Quantos leem e estudam estes livros? Ela faz uma pergunta. A luz que Deus tem dado pode ser considerada com indiferença e descrença. É o que está acontecendo. A luz dos espíritos de profecia, a Bíblia, tem sido considerada pela igreja com indiferença e descrença, meus queridos. E ela diz aqui: mas essa luz condenará todos os que não resolverem aceitá-la e obedecê-la. Essa própria luz vai condenar muitos que não procuram obedecê-la e aceitá-la. No dia do juízo, meus queridos, tudo ali está relatado. O que você não acredita, não aceita e não procura andar nos caminhos do Senhor. Vai ser uma coisa, meus queridos, assombrosa, de muitos não dar testemunho, não viver nessa luz, e nesse dia muitos vão se perder. Quantos têm estudado essa luz? Quantos têm obedecido? Quantos têm deixado as coisas do mundo para andar na presença do Senhor Jesus? É poucos. E com isso a igreja está perdendo muitas almas. Eu vou mostrar aqui, queridos, mais um texto, que é o último, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Aqui no livro Primeiros Escritos, na página 268, a Pena Inspirada nos diz aqui ainda o seguinte: Satanás e seus anjos notam todos os atos vis e mesquinhos de tais pessoas e os apresenta a Jesus. E ele nota esses atos e apresenta a Jesus dizendo, e aos seus anjos, dizendo, em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo? Estão eles se preparando para serem transladados? São esses? Satanás compara o procedimento deles com a passagem das Escrituras, em que tal procedimento é claramente reprovado. E ele diz aqui então, zombando diante dos anjos, dizendo: são estes os seguidores de Cristo e de suas palavras? São estes os frutos do sacrifício e redenção de Cristo? Anojado, diz aqui, os anjos se desviam dessa cena. Queridos, você já imaginou Satanás pegar os erros da igreja, da liderança, de muitas pessoas
que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos e apresenta aos anjos, dizendo com censura: são estes os seguidores de Cristo? São esses os frutos que Jesus morreu na cruz e conseguiu? E ele pega a escritura, meus queridos, e apresenta textos mostrando que o povo está errado e os anjos, sem palavras, se retiram anojado da presença de Satanás. Meus queridos, quantas vitórias Satanás tem hoje ao pegar os defeitos da igreja, os defeitos da liderança e apresentar aos anjos? E os anjos saíram enojados com isso aí, porque no dia que Jesus veio pegar o corpo de Moisés, ressuscitar Moisés, Satanás se apresentou. Ele queria pegar o corpo de Moisés para fazer idolatria sobre Israel. Jesus veio, ressuscitou Moisés. Ele apresentou pecados de Moisés, que Moisés já tinha sido perdoado. Moisés se arrependeu, porém, ele acusou Moisés. É isso que ele faz hoje, mas de uma forma diferente. Ele pega a Bíblia, mostra os pecados do povo e os anjos não têm palavras, não tem como se defender, porque a apostasia, meus queridos, está grande na igreja. Hoje o povo está de uma forma que Satanás se aproveita. E hoje quem está ganhando muito com isso é ele, o diabo. E a igreja não está acordando e vendo a situação. E com isso, muitos adventistas estão sendo mentirosos, enganando a si próprio, porque conhece a verdade, mas não vive, dá um mau testemunho. E aí, o que acontece com isso? Satanás cresce o seu poder e controla a situação. E diz aqui que ele apresenta esses atos vis e mesquinhos, pecados do povo de Deus, e apresenta os anjos. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida? A sua vida está bem com Deus? Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem falado e assim procede? Você só tem sido ouvinte ou praticante também? Será que você diz que conhece a Cristo, guarda os mandamentos de Deus? Será que eu e você está realmente dando testemunho para que Satanás não tenha poder para pegar a minha vida ou a tua e apresentar aos anjos para desgraçar a obra de Deus? Porque crentes que não obedecem, adventistas que dão mau testemunho, é uma desgraça a obra de Deus, e o seu testemunho impede de pecadores vir para a igreja. São pedras de tropeço. Meus queridos, por isso que tem muitos adventistas mentirosos, enganadores de si próprio. Por isso, meus queridos, que possamos ter uma fé em Cristo Jesus, que Satanás não tenha poder na sua vida para apresentar seus pecados perante os anjos, nem tenha poder na minha vida, porque a igreja, ela apostatou de uma forma que Satanás tem aproveitado dessa situação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos, que possamos, meus queridos, caminhar pela fé, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, no nome de Jesus. E eu peço a você que se inscreva nesse canal, aperte ali, dê um toque no sininho, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, para que esse canal seja indicado a outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, no nome de Jesus.